Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento se encontram em nossos lares, confortando os nossos espíritos e nos intuindo o bom pensamento, para nesse momento, através do estudo, nós entendermos os verdadeiros motivos que faz a ligação do plano espiritual com o plano material, trazendo desconforto e muitas vezes dores. E essas dores é que Jesus vem nos trazer nesse banquete espiritual, confortando os espíritos encarnados e desencarnados acerca da realidade que estamos inseridos, entender os motivos das dores. Jesus está conosco a todos os momentos a nos envolver. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Nós estamos hoje começando o capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, e o primeiro item é a indissolubilidade do casamento. É uma parte muito interessante, aonde o casamento tem a sua finalidade, e o Evangelho nos toca relacionando o respeito que cada um tem em diferentes épocas relacionado com as leis humanas, tá? E com a aplicabilidade do entendimento acerca da realidade que estamos inseridos. Então, nós vamos fazer a leitura para que nós possamos entender. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio o criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se ligará à mulher, e não fará os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem que Deus juntou. Porque então retrucaram eles: ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa a outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. Mateus capítulo 19, item 3 a 9. Se a gente perceber, né, antes de eu ler a explicação dos espíritos, o Cristo, na época, ele sabia que ele estava falando com encarnados e desencarnados. E que ele tinha que trazer os ensinamentos de acordo com o entendimento dos espíritos e também da época. E aí, quando a gente vê aquelas notícias históricas que tem lá no início, que Kardec retoma ela, cada uma desses povos,
é porque ele chegaria em cada capítulo do Evangelho e nós entenderíamos a relação que tinha uma época e a cultura do povo. Então, tem pessoas que, quando começa a ler o Evangelho, ele pula. Eu já li isso aqui umas 10 vezes. Ele vai e pula aquela parte. E aí perde toda a essência. Então, quando a gente olha essa parte, o Cristo retoma todos os ensinamentos da lei mosaica, buscando, logicamente, não é corrigir, mas fazer algumas ressalvas para que o espírito encarnado e desencarnado entendesse a realidade que estava sendo inserido. Tá? E são questões muito profundas, porque quando a gente vai ler esse item, a coisa pega. Não só para nós, como também nos desencarnados. Porque a realidade das vivências e das dores que nós sentimos, tanto do encarnado como desencarnado, está ligado às experiências vividas por esses espíritos e que vêm e que estão relacionadas à sua condição evolutiva e às dores sentidas. Tá? Então, quando nós falamos isso, o Cristo agora, de Moisés, e ele vindo agora, o Cristo não é mais como Moisés agia. Porque o povo naquela época, gente, era totalmente, né, eu vou usar essa linguagem, né, fora da realidade. Eles eram brutos. E Moisés precisaria de leis duras para coibir. E agora o Cristo vem como legislador. Tá? Ele veio para nos ensinar. Tá? Apesar que ele usa de todas as formas de uma condição, levando a reflexão íntima e as observações acerca da realidade, os espíritos também vão falar agora na parte, né, que nos cabe, de como funciona e como que nós temos que respeitar isso, mas também como nós temos que entender. Então, o Evangelho nos toca e nos traz essas verdades para que nós possamos compreender os motivos das nossas dores. Tá? Principalmente o espírito que está do outro lado. E nós, que estamos reclusos dentro de um corpo material, nós entenderíamos que as vicissitudes da vida estavam relacionadas ao modo de vida e também as questões que estavam ligadas aos infortúnios ocultos. Tá? E quando entra nessa parte, a gente fica um pouco assim, nos balança. Tá? E aí, para a gente entender e aceitar aquilo que nós estamos passando na existência, é complicado. Tá? Mas quando a gente lê essa parte das vicissitudes da vida, vocês vão perceber que os próprios espíritos, tá, que estão ali junto com Kardec, nos orienta e nos fala que os verdadeiros problemas que nós estamos vivendo na existência é da atual. Mas aí a gente pergunta, mas por quê? Como que ele está falando isso se nós estamos fazendo a leitura, nós estamos buscando o entendimento, porque agora a inteligência está ativada e nós poderíamos compreender as nuances e aquilo que o Evangelho está fazendo junto com a sua aplicabilidade. E aí que eu fui entender que era o Cristo operante dentro de nós. E aí nós iríamos entender
Paulo, quando ele fala na estrada de Damasco, não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim. Então, o Cristo sabia de todo esse processo de evolução que nós estamos inseridos. E os espíritos que estão do outro lado, tá? Que sabe muito bem disso, mais do que nós, ele compreende e ele quer entender os motivos das dores. E agora o evangelho, bem, vamos supor, lido, observado, compreendido, vai trazer a compreensão dos verdadeiros motivos dessas dores. Principalmente nessa parte. E ele vai falar da parte lá na frente do adultério. E aí a gente coça a cabeça. O que é essa palavra adultério? Mas vamos caminhar aqui para a gente ter uma noção do que os espíritos estão falando. Tá? E é muita coisa em cima dela. Imutável só é o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Então ele está falando, tá? Naquela parte, não sei se vocês lembram, quando ele era indagado, ele era questionado de todas as formas, e ele compreendia as perguntas, né? Porque achavam que ele vinha e ia tirar o judeu do jugo romano. E aí ele vinha, ele sabia o teor das perguntas, ele fala, dá a César o que é de César e Deus o que é de Deus. A humanidade não entendia do que o Cristo estava falando. E muitos espíritos também não entendiam. E que viria em época certa o esclarecimento acerca dessa realidade. Tá? Dessa realidade. Então, as leis da natureza são a mesma em todos os tempos e em todos os países. Tá? As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Tá? Então, nós temos lugares que a lei é de uma forma, em outro é de uma forma. O casamento, geralmente, tem lugares que tem 5 esposas, né? Tem lugar que é a monogamia, né? Só um casal, tá? E é nessa questão que nos toca. Mas o que nós não percebemos aqui é a nuance que é colocada a situação, o que nós fazemos diante dessa união, aonde arrumamos as nossas confusões. E que são muitas. Muitas. Não são poucas. Então, se lá naquela situação que tem as 5 mulheres, tudo bem. A lei humana. Mas o que você faz daquela situação? Ali. É nessa proporção que o evangelho está chamando a atenção para nós. E é aí que eu coloco o ponto de interrogação para cada um de nós. Tá? Então, no casamento, o que é de ordem divina é a união do sexo, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam a união são de tal modo humanas, que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Isso é um fato. Tá? Mas como nós vamos entender isso diante da condição que está explícita ali e que está trazendo para nós tirarmos as conclusões em cima desse fato? Tá? Por quê? A gente se une, o marido e a mulher, mas o que nós fazemos dessa união? Porque se nós formos analisar e estudar muito bem a doutrina, nós somos espíritos experimentando experiências humanas na Terra. E aí eu vou compreender toda essa situação. Então, o Cristo veio numa época que, quando a gente vai compreender Moisés, primeira revelação, o Cristo, a segunda. Então, Moisés foi a porta, Jesus foi a chave.
E a terceira revelação, Jesus é a porta e Kardec é a chave. É por isso que quando eu estou falando, embora eu estou aqui falando dentro no Meet, na live, vocês estão me ouvindo, o primeiro necessitado sou eu. Tá? Porque é difícil a gente cobrar das pessoas pensamento, porque é isso que o Evangelho faz. Leitura, reflexão e ação. E nesse posicionamento, todos nós estamos inseridos. Todos nós. Tá? E aí o que nós não entendemos, as relações que existem entre o plano material e espiritual, e que nós sabemos da lei de ação e reação, mas continuamos encarnados e arrumando as confusões. Tá? Eu só estou falando isso para vocês entenderem lá naquela parte lá do Evangelho, onde ele fala das vicissitudes da vida. E aí agora nós vamos compreender o que ele quis dizer lá. Então as confusões são mais da existência, sim. Porque Deus dá a oportunidade de eu reencarnar mais uma vez. Experimentar uma união com uma finalidade, mas eu não cumpro o meu papel. Então aí eu retomo para entender o que o Evangelho está falando, que é a mais pura realidade. O outro ponto, tá? Que os espíritos muitas vezes nos perguntam, que ele olha assim muitas vezes para nós e pensam assim, e falam assim. Ele sabe do que ele deve, como eu também sei, nós espíritas sabemos disso, que somos muitos devedores para com a justiça divina. E aí o espírito pede, como também nós pedimos, uma nova chance. E nessa condição de pedir uma nova chance, Deus dá. Tá? E é aí que está o problema. Tá? Nos dá a chance, só que agora o espírita tem um entendimento de como funciona isso. E como funciona isso está ligado a níveis de compreensão que o Cristo foi lá e coordenou assim: a cada um segundo as suas obras. Então é nessa situação, como que ele falava de caridade? Como era o conceito da caridade que Jesus subentendia? Benevolência para com todos. E nessa questão é bastante interessante que, se nós voltarmos lá atrás, na hora que o Cristo está sendo crucificado, ele olha ao céu e fala assim para Deus: perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. Essa foi a última, tá? Porque essa encarnação agora, quando eu volto nas vicissitudes, eu não vou ter mais essa condição. Haverá prantos e ranger dos dentes. Porque será perguntado ao Dal: nossa, você fala muito, entende, mas o que você está fazendo de tudo isso que está sendo falado? Aí que está a coisa. Se nas vicissitudes estão colocando essa situação, nós vamos entender que cabe ao espírito agora o poder de decisão. Então foi isso que o Cristo falou: vós sois deuses e pode fazer o que eu faço e muito mais. Desde que eu faça as observações, as leis humanas, o que é da matéria e o que é do espírito.
E aí eu vou entender toda essa dinâmica. Que é isso que os espíritos querem entender. É isso que ele nos quer, que na hora que eu faço a leitura do Evangelho, eu faço essa observação em mim. E aí eu acho lindo quando o Júlio fala lá, que é uma das partes, né, que ele fala, que não é dele, mas de Santo Agostinho. E Santo Agostinho falava assim, na hora que ele, a oração que ele fazia, que hoje eu posso ser melhor do que ontem, e que amanhã posso ser melhor do que ontem. É mais ou menos isso que funciona a dinâmica. E na fala do Santo Agostinho, estava condicionado toda a relação do processo reencarnatório que estava inserida o homem, principalmente nesse capítulo das relações agora do homem e da mulher, que tinham uma finalidade, mas que em contrapartida nós levaríamos para outro lado em conformidade com a sua compreensão e com as facilidades que a lei humana daria em diferentes épocas. Mas ao homem eu posso enganar, a Deus não. E é de lá que vem todas as anomalias humanas relacionadas às nossas inobservâncias às leis, tá? E aí continua. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério no outro. E, noutra época, isso pela razão que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Quando ele fala isso, vocês lembram que eu falei daquela parte lá, quando a gente vai às notícias históricas do Evangelho, que pulam e vão lá, e quando nós vamos fazer a leitura dos itens que tem dentro do Evangelho, nós vamos perceber, peraí, por que ele está falando? Por que o Cristo retornava à lei mosaica? Tá? E aí a gente vai compreendendo. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Em outros é necessário, além desse, o casamento civil. Em outros, finalmente, esse último, o casamento basta. Vocês querem ver uma coisa aqui interessante? Tá? Os meus filhos não são batizados. Eu deixei que eles escolhessem a religião deles. Mas se um dia casar, e se for casar lá na religião católica, o que ele tem que fazer? Ser batizado. Mas essa decisão é deles. Então, cada questão tem situações que a parte religiosa prepondera sobre a parte material. Mas também sabemos hoje, casando na religião ou não casando no papel, perante a lei, tudo está valendo. Tanto no Brasil a gente sabe que a lei, né, tem aquele tempo, é a mesma coisa que se assinasse o papel lá. Tem isso também. Tá? Então, em cada país tem um regimento. Mas aí a lição está trazendo para nós, e para que nós possamos tirar conclusões, o que nós fazemos diante da situação que fomos inseridos. Aí nós vamos compreender a cada um segundo as suas obras. E tem mais coisa dentro desse item, gente, que nós vamos estar falando depois, porque, querendo ou não, eu já entrei até nos outros itens 3 e adiante, para a gente ter uma noção do que é cada item desse e o que Jesus está querendo dizer para nós. Treme a base. Os espíritos que estão do outro lado, que estão sendo trazidos nesse momento,
há muito choro. Eles entram praticamente em desespero quando nós vamos trazer essa lição, fazendo essas observações para que ele entenda o motivo das dores. Então, por isso que nós precisamos fazer essa leitura do Evangelho com muita clareza e com muita propriedade, fazendo as observações, porque os Espíritos também estão nos acompanhando e querem entender. Eles querem entender, gente. A mesma coisa que, só para vocês terem uma ideia, nós estamos lá no capítulo 28 das preces, da coletânea de prece. Tá? Eu falei até para o Júnior, não, nós fazemos todinha essa lição, ótimo. Por quê? Aquela coletânea de preces que tem lá no final, ela está ensinando para nós como conversar com os espíritos através do quê? Da prece. Então, Kardec traz toda essa coletânea, tá? E tem gente que faz assim, vou pular ela também, eu já li isso aqui quantas vezes? E aquele rol, aquela coletânea de preces, ela é essencial para que nós façamos as observações necessárias dentro do Evangelho e tenhamos um entendimento acerca da condição que estamos inseridos, tanto encarnado como desencarnado. E muitas vezes eu pulo. Nós pulamos. É preciso beber essa água que é do conhecimento para saciar a nossa sede, mas a sede do conhecimento, que vai fortalecer o nosso espírito e trazer muita clareza para que esses irmãos que estão do outro lado e tiveram a oportunidade e não fizeram com que. E agora estão fazendo a mesma coisa que eu fiz do outro lado, pedindo uma nova chance a Deus. Eu gostava do Chico falar, que o Chico falava assim, a fila tá grande do outro lado, hein? Tem muita gente querendo vir para cá e não está conseguindo. Também fiz as minhas observações. População da Terra, 200 milhões de habitantes na época do Cristo. Eu ainda vou buscar, tá, de Kardec ainda, que eu também hoje estava pensando qual era a população, e olha o ensinamento, mas estava chegando a mais de 500 milhões. No plano espiritual, eram 3 vezes mais, 500 milhões. População da Terra hoje, 9 bilhões e caminhando aí para os 10. População desencarnada, 30 bilhões de espíritos do outro lado. Tá? E aí vocês, o perdão usar vocês, mas nós vamos compreender o que o Espiritismo, o que o Cristo quis dizer para nós. O que essa doutrina quer dizer para nós. E é nesse ponto que esse evangelho é preciso que cada um de nós façamos a reflexão, entendamos o que está sendo colocado, o que está sendo trazido para nós, para que nós possamos refletir e se posicionar dentro dele nas nossas relações, tá? Tem muita coisa ainda aí pela frente, depois nós vamos comentar sobre isso. Então vamos lá agora, o Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na questão 176, a encarnação nos diferentes mundos. Depois de haver encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar nesse sem que jamais a tenham estado? Os espíritos respondem, sim. Do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, se faz no outro. Aí a questão 176A. Assim, os homens A que estão na Terra pela primeira vez,
muitos e em graus diversos de adiantamento. A B. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Aí os espíritos respondem, que utilidade teria isso? Uma coisa vai mais longe. Que utilidade tinha para nós saber o que eu fiz na outra encarnação ou quem eu era? Aí que está a questão. Eu consigo enganar vocês. Eu consigo enganar os espíritos? Não. Aí eu devolvo mais uma pergunta. Mas da onde? Como que esses espíritos sabem disso? Aí eu preciso estudar o perispírito. Em cada questão dessa que eu estudava, eu encostava a cabeça e voltava de novo lá. Falei, mas o que ele está querendo dizer aqui? Tá? E por que os espíritos veio e deram essa resposta para o Kardec na seguinte forma? Que utilidade teria isso? Se nós temos o esquecimento do passado. É uma nova chance, é uma nova página em branco para que eu escreva uma nova história. E aí eu preciso entender o planeta que eu estou, de provas e expiação. E são muitas perguntas que dentro desse texto, dentro dessas perguntas, eu preciso fazer. Que eu preciso estudar e compreender. E volto a dizer, os espíritos do outro lado também querem entender. Tá? Porque os espíritos do outro lado, ele me vê como um espírito devedor. Tá? Eu não vou voltar lá nas vicissitudes, não. Agora eu vou lá nos infortúnios ocultos. Tá? Nos infortúnios ocultos. O espírito, ele para numa posição e me veja e começa a me perseguir. Mas a coisa é mais complexa. O porquê? E o Evangelho também nos fala sobre isso, sobre essas questões. Então, o espírito será agora submetido à ação de um espírito que, de outra encarnação, ele me vê como um irmão que cometeu abusos e feri ele em outras encarnações. Mas aí eu devolvo. Então, o que essa doutrina está querendo dizer para nós? Vocês não têm ideia o tanto de questionamentos que eu fiz e faço quando eu leio tanto o Evangelho como também o Livro dos Espíritos, porque eu quero saber e os espíritos também querem saber, e o encarnado mais ainda, ele precisa saber qual é a função do espiritismo. Equilibrar, organizar o campo espiritual do médium encarnado e facilitar que, através desse estudo, desse comprometimento, da obediência e resignação, do inimigo de outras encarnações, ele possa agora transformar um amigo de acordo com a sua mudança de comportamento. Mas também eu notei duas situações. O espírito, conforme desencarnado, ele vê o desencarnado trabalhando, porque Kardec faz essa pergunta para ele, qual a característica do verdadeiro espírita? Aí ele fala, os espíritos respondem, pelo esforço que ele faz para dominar as más tendências. Os espíritos do outro lado se comprazem, sabem, tá? Do nosso estágio evolutivo. Ele sabe, mas muitas vezes ele não sabe por que está ligado. Eles falam muitas vezes assim, então me ajuda. Você não está falando isso? Me ajuda. Eu quero ajuda.
tá? É nessa situação que entra o estudo para fazer com que esse espírito compreenda o processo que ele está inserido. Então, chega num ponto que ele pode também falar, agora eu estou compreendendo. Eu vou seguir meu caminho. Mas o irmão que eu estava perseguindo tem a consciência que virão outros. E que a responsabilidade é grande em cima das questões da obediência e resignação que nós estudamos ontem. E a outra proposta é quando o espírito encarnado trabalha a mudança, a reforma íntima dentro dele. O espírito que vê, se compraz e, logicamente, alça voo para as esferas superiores. Né? Então, é aquele ponto, né, que os espíritos, quando chegavam para o Chico, ele falou, ó, nós já tentamos de tudo, mas aquele lá é osso duro de roer. Falava desse jeito para ele. Tem uns livros que relatam. Nós já tentamos tudo quanto é jeito de derrubar ele, mas não conseguimos. O Chico é duro na queda. E era um gigante. E eu sou uma formiga. Que entendo isso. E é preciso que a gente trabalhe e siga as instruções que está no Livro dos Espíritos, na base kardeciana. Se eu não fazer isso, eu vou sofrer o baque. E eles vêm. E aí, gente, qual que é? Olha lá, agora eu vou dizer para vocês as vicissitudes da vida, e a segunda, os ocultos. Quem são esses ocultos? Seriam a consciência endividada que habita a psicosfera do médium e que traz, junto com ele, as nuvens de testemunha e que age sobre nós. Nós vamos lá. Nós estamos aonde, gente? Num planeta de provas e expiações. Mas dentro dessa questão, né, Miramês também faz as suas colocações em cima do que está sendo falado. Os mundos são escolas diferentes, porém ensinando a mesma lição de amor e movimentando as criaturas para o mesmo conhecimento da verdade. Para vocês entenderem, o Livro dos Médiuns, ele traz um rol que tem muita gente, teve um espírita, não vou citar o nome deles, que vocês conhecem, ele chegou para mim um dia e falou assim, Dom, eu estou tendo uma dúvida, está acontecendo isso, eu queria... Falou, o senhor está com o Livro dos Médiuns, hein? Parece que eu vi lá dentro, nós fomos dois. Aí eu fui lá e peguei o Livro dos Médiuns para ele. Ele praticamente nasceu em berço espírita. Quando eu li, ele colocou a mão na cabeça, pelo amor de Deus, Dalma, eu esqueci disso, dessa organização. Então, não podia. Não podia. E por que o senhor não sabe disso? Eu acho que eu estou falando, ele está ouvindo o que eu estou falando. E ele chegou a botar a mão na cabeça, porque era um livro que ele tinha lido e estudado, mas ele pegou e colocou de um lado. Mas estava dentro da proposta que ele precisava agir no centro, e não sabia como. E eu fui, peguei o livro e mostrei o item, ele pegou e leu. Falei, minha nossa, eu preciso estudar. E voltar lá nele. É nessa organização, quando se fala dos mundos, nós vamos fazer as observações dentro das questões de aprendizado dentro de um centro. Então, toda essa organização é pedagógica. O Livro dos Espíritos também, o Livro dos Médiuns, Pentateuco, ajudam a organizar a base de um centro espírita? Sim. Tá? Então, é preciso que a gente tenha ideia do que está sendo falado dentro dessa questão e buscando como funciona esse mecanismo, essa organização. E aí continua, tá?
Da mesma forma, espíritos que vieram em outros mundos poderão viver na Terra aprendendo algo que ainda não podem assimilar em outras pátrias do universo ou como emissários de Deus destinados a ensinar o que aprenderam em outras escolas universais. Bom, o que Miramês está falando aqui agora, que são os espíritos missionários que reencarnam, tá? Constantemente. Então, nós tivemos lá Eurípides Barçanufo, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o Chico, o Divaldo e muitos outros. Sem contar, gente, os outros que estão no anonimato. Os outros, que são muitos. Tá? E servem de referência aos espíritos que olham sua trajetória, que estão vendo lá o seu trabalho e não sabem ou não compreenderam, estão em outras religiões e praticam o evangelho na sua essência. A mesma coisa a gente vai ter uma ideia assim. Mas quando se fala a encarnação aí, desses espíritos, eles vão voltar aqui na Terra, a gente precisa saber quem ele é? Que utilidade tem? Que utilidade tem? E se eu sei do esquecimento, vai adiantar alguma coisa, gente? Não vai servir para nada. Para nada. Seria para eles, tá? De quem está procurando saber, ele voltar a uma situação crítica, porque se eu for analisar quem que é que movimenta o ego do médium e faz inflar ele? Aqueles que seguem. E dentro do centro, eu não sigo médiuns. Eu sigo Jesus e a base kardeciana. E o que nós temos na Terra? Muitos seguindo. Eu vou usar esse nome agora que eu não gosto, né? Os donos do centro. Quando ocorre isso, quando eu sigo pessoas, eu chego a cair. E quem que eu tenho que buscar? Se perguntarem para mim assim, Dom, quem é seu mentor espiritual? Eu vou responder para vocês, Jesus. Adianta eu falar o nome dele? Não. E olha que eu sei, ele falou um dia para mim assim, um dia, olha o que ele falou. Quem sabe, falarei o meu nome para você. Por hoje basta. Siga os livros. Eu te acompanho. Falou desse jeito para mim, para vocês terem uma ideia do que é o estudo. Do que é que Jesus está falando conosco e Kardec dando para nós o tom para que nós possamos iniciar uma conversa. Mas esse início dessa conversa, se olhar cada um de nós, de espiritismo, vocês podem pegar qualquer um. Nós somos que nem aquela criança que está aprendendo a gatinho. Pode ser olhar aquele que vocês sabem que sabe muito, mas não sabemos nada. Foi o que o Chico falou. Chico não falava nem que ele era um velho, que ele era um subverno. Se não me engano, o Júnior falou esses dias, o pai dele comentando sobre isso. Para vocês terem uma ideia do grau de informações que tem o Pentateuco com relação à realidade da evolução dos mundos e quem somos nós nesse planeta. Então, existem espíritos que começaram seu crescimento nesse planeta, outros estão chegando nele agora, enquanto outros mais já saíram dele para diversas experiências. Quem leu Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, vai entender um pouco do que eu estou falando. Para quem leu também a Revista Espírita, vai entender também as colocações de Kardec
acerca da relação desses mundos, tá? Quem assistiu também o filme Nosso Lar, quem também leu o livro Nosso Lar, vocês vão ver que tem a hora do encontro do André Luiz com a mãe dele. Ele ficou tão feliz que a mãe dele falou para ele, ele perguntou para a mãe, mas e a hora que eu quiser falar com a senhora? Falou assim, basta você pensar. O que ele quis dizer? Que a mãe dele estava em outro planeta. Em outro planeta. Tá? As vivências dos filhos de Deus são incontáveis em todos os mundos habitados. São trocas de noções sobre a vida e essa troca incessante é inspirada pelo amor, capaz de despertar o sentimento de irmandade em todas as criaturas. Gente, quando se fala de amor, eu coço minha cabeça que nem eu estou falando agora. Eu sei do que é amor pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha mãe. Mas o amor que está falando no Evangelho não é esse. Que quando nós vamos analisar essa questão do amor, eu preciso entender que eu estou aprendendo. E aí que o Evangelho está falando? Nós vamos nascer, exercitar o amor entre o homem e a mulher, entre o pai e filho, mãe e filha, para nós compreendermos como que Deus age sobre nós dentro dessa concepção de ser pai. Vocês querem mais? O que o Cristo falou? Vós sois deuses. Vós tem capacidade de fazer o que eu faço e muito mais. Então, Jesus já colocou que as experiências humanas, a capacidade do espírito de passar por diversas existências, ele desenvolveria o amor através da sua prática, das suas experiências. Então, nós estamos vivenciando elas. Eu estou aprendendo o que é amor. Eu estou, na caridade eu não gosto de falar, eu estou aprendendo o que é caridade. Vocês perguntam, não, você faz caridade? Vou falar para vocês que não. Tá? E quando eu aprofundo no Evangelho, e aí vocês vão percebendo, perdão, gente, nós vamos perceber o que o Cristo está querendo dizer para nós. Tá? Bom, aí são trocas de noções sobre a vida, essa troca incessante, inspirada pelo amor, capaz de despertar o sentimento de irmandade em todas as criaturas. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer para vocês. Então, devemos reconhecer que somente a convivência entre os espíritos os capacitam para a verdadeira amizade, tornando mais fácil o amor a Deus e ao próximo. É a mesma coisa. Quem que é o próximo, gente? É a esposa, os filhos? Não, o próximo é eu. Aonde estão essas sombras? Dentro de mim. Me parece, né, que foi uma palestra belíssima do seu Armando, dele falar, eu falei, minha nossa. Ele não teve a noção do que ele falou, mas eu que estava ali ouvindo. Eu falei, minha nossa, que coisa linda ele está falando. E ele falou sobre isso. Ele falou sobre isso. Muitos desejam saber como conhecer o espírito que está nesse globo pela primeira vez. E quais os indícios pelos quais poderemos perceber o espírito que tem como morada desde o seu princípio? Gente, eu não preciso saber quem que é o espírito. Eu preciso saber qual é a ação desse espírito que inspira o amor de Deus na sua prática. Eu nunca esqueci, eu não lembro o livro, porque, se não me engano, foi o filho dele que perguntou. Quando a gente teve o Uberaba, eu devia ter feito essa pergunta. Eu queria ver tanta coisa, porque se a gente ficar um dia lá, a gente não consegue ver tudo do que aquele homem fez. Mas eu fiz algumas perguntas. Mas teve uma pergunta que o Chico falou,
que ele fez. Eu falo, por que toda vez você vê esse gari, e aí você olha para ele, você sorri para ele, numa felicidade. Aí o Chico vira, não sei se é para o filho dele, essa é a última encarnação desse espírito nesse planeta, ele vai para outro, mas aí a gente coça a cabeça, mas de novo, o que o Evangelho está trazendo com relação e evolução espiritual de cada um, se não cabe a mim ainda ver? Tá? Não cabe a mim. Tá? O Jorge foi um caso, né? Esse tempo atrás eu mandei para o Júnior do Jorge, né? Daquele espírito, que o próprio Cristo veio buscar ele. Bom, muitos desejam saber como conhecer o que está nesse globo. Como poderiam perceber que tem como morada desde o seu princípio? Como foi respondido ao codificador do Espiritismo, esse assunto não nos leva a nada, gente. E não devemos perder tempo com assuntos mortos. Não adianta, pois temos muito que aprender acerca da vida, dos meios que nos levam ao progresso e à fé, à alegria pura e à nossa própria libertação. E aí que cada um de nós façamos a nossa reflexão. Em cada momento da vida, eu preciso saber e analisar aonde que está e qual o motivo da minha dor. Eu faço isso? Cada um de vocês, cada um de nós, que possamos fazer essa reflexão, que é isso que Jesus está levando. É isso que o livro dos Espíritos está fazendo conosco, tá? Precisamos, acima de muitas coisas, saber perguntar aos nossos mestres que ele tenha o prazer de nos responder, educando-nos. Educando-nos. Então, nós estamos num processo educativo. Tá? Para nós, todos os minutos e segundos são aulas diferentes. Toda, gente. Os dias podem ser o mesmo, mas o que nós passamos em cada um deles é uma aula diferente para o nosso espírito. Tá? Que nos convidam a um aprendizado e ao aprimoramento espiritual. Perder tempo não pode ser condição do homem em Cristo. Seu espírito está na terra, deve aproveitar as coisas da terra. É buscar o equilíbrio, tá? O equilíbrio. É para isso que nós estamos aqui. Quando a gente fala que a doutrina espírita, a casa espírita, ela tem a função de instruir o encarnado e o desencarnado para que nós possamos entender e buscar esse equilíbrio, tá? E aí ela é um grande educandário, onde o mestre dos mestres encontra vigilância, tá? E aí a gente pergunta, se a gente for estudar aquela do lobo bom e do mal, vai ser perguntado qual lobo que você alimenta, o bem, o bom ou o mal? Tá? Atendendo a todos, vez que não conheça a luz, o seu magnânimo coração. Quando os homens se preparam à condição de alunos mais adiantados, Deus conceder-lhes-á, mesmo na carne, viagens em várias escolas espirituais e em mundos compatíveis, tá? Com as suas necessidades para a troca de experiências entre irmãos de diferentes mundos, diferentes na forma de vida, mas com os mesmos ideais de amor. Deus vibra no amor. Dessa relação surgirá a compreensão do valor da divindade, que ela está dentro de nós ainda, mas que precisamos compreender, tá? Ainda pouco compreendida na atual situação espiritual. Aí vocês vão ver que nós somos uma poeirinha. Aí vocês vão compreender o que o Chico falou. Não falou nem que ele era um verme, falou que ele era um subverme dentro da evolução, porque ele sabia do que ele estava falando, tá? A casa do Pai é muito grande e ele deseja que seus filhos possam conhecê-la e desfrutar de todas as regalias, porque a felicidade é para todos, desde quando a compreendam e saibam desfrutá-la, obedecendo às leis que regula
na vigência da justiça e do amor. Lindo, né? É muito lindo, gente. A doutrina espírita, ela é linda demais. E nos chama a atenção, linda, mas nos chama a atenção as observações necessárias para mim, para que cada um, a evolução espiritual, ela é uma trajetória única, ofertadas a todos, e é uma condição dada a todos, tá? E essa condição, nós vamos subentender que todos nós estamos fadados a ser felizes. Quando nessa questão eu faço essas observações, o pior espírito dessa terra, ele tem a semente do amor em estado latente dentro dela e precisa ser trabalhada e desenvolvida. Como que é feito isso? Através de sucessivas encarnações em mundos diferentes, de acordo com a sua evolução espiritual. Tá? E aí, se a gente for ver, nós não seremos, né? A reencarnação é, para nós, a grande mola propulsora para a evolução espiritual. Não coloquemos na cabeça do espírito que ele é condenado a ficar nas trevas, tá? É a mesma coisa, eu acho que o Júnior falou isso, pau que nasce torto não tem jeito, é uma coisa, não. Tá? Pelo contrário, é dado condição a todos nós a conseguirmos evoluir de acordo com a necessidade do espírito em diferentes mundos, seja aqui, seja no mundo mais adiantado, seja no mundo mais atrasado e assim por diante. A cada um segundo as suas obras. Que Jesus nos abençoe, que todos os nossos problemas, as nossas dores, sejam aliviadas por Jesus, pela espiritualidade, porque Jesus está conosco. Os espíritos estão nos nossos lares. Jesus está nos envolvendo nesse momento e trazendo para nós muitas bênçãos. Mas não do jeito que nós queríamos. Somente Deus sabe. Somente Deus. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver os nossos ambientes, o nosso lar, trazendo conforto para os nossos espíritos, para que nós consigamos ver luz, porque é isso que Jesus quer desenvolver em nós. Aonde nós vemos trevas, para Deus são oportunidades. E Deus que está no comando, fala baixinho nas nossas consciências, vamos, eu enviei Jesus, siga Ele. Ele está no comando. Deus, que é infinita misericórdia e bondade, traz e nos conforta todos os dias com bênçãos, animando corpos que estão na carne, fora dela, e dando-nos entendimento no seu evangelho, que nós possamos, que cada um, independente da religião, ame a Deus de acordo com o seu entendimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito. Que assim seja.